Um estudo dimensiona o desperdício de água no Brasil. Os dados são do Instituto Trata Brasil e mostram que as perdas de água tratada em 2013 equivalem a 6,5 vezes ao sistema Cantareira. Em valores, 8 bilhões de reais de água jogada no ralo. Esse estudo sobre o qual você falou agora, Adriana, ele avalia as perdas nas 100 maiores cidades brasileiras com base nos dados mais recentes do Ministério das Cidades. Está conosco aqui no estúdio o professor Gessner Oliveira, do Departamento de Planejamento e Análise Econômica da Fundação Getúlio Vargas. Professor, é um prazer tê-lo conosco, tudo bem? Prazer é meu, tudo bem. Professor, o senhor já foi presidente da Sabesp, o senhor acompanha que aqui na Câmara Municipal nós temos uma CPI para discutir o papel da Sabesp nesse cenário de crise hídrica. Que interpretação o senhor faz desse cenário, desses números que o senhor mesmo levantou? Olha, esses números, Wagner, são números muito preocupantes, porque eles são elevados para os padrões internacionais. A média internacional recomendada para países que estão avançados na água, no esgoto, é entre 10% e 15%. O Brasil tem uma média aproximadamente de 37%. O estado de São Paulo tem uma situação melhor do que o restante do Brasil, mas mesmo assim com um índice relativamente alto. Então, esses dados mostram que é preciso muita ênfase no combate às perdas. Tanto as perdas físicas, que são vazamentos, quanto as perdas chamadas aparentes ou comerciais, que decorrem do furto de água, da submedição, da má qualidade dos hidrômetros e assim por diante. Certamente os números que o Wagner nos mostrou aqui, os números que o estudo levantou com base nos dados do Ministério das Cidades, mostram que é preciso uma prioridade muito grande ao combate às perdas. Agora, esse estudo mostra quanto que é gasto com ligações clandestinas, com os chamados gatos, e quanto que é perda mesmo? Exato. Nós temos uma parte decorre de vazamento, né? Então são perdas físicas. Então são a má qualidade da rede, às vezes a pressão na rede não é adequada, isso provoca perdas físicas. Nós temos as perdas comerciais e há, por exemplo, furto de água. Então tem o gato. As pessoas acham que gato não gosta de água, mas tem gato hidráulico. Então o sujeito vai lá e faz o chamado macarrão. Ele puxa lá, tem um perigo enorme, porque pode haver contaminação e essencialmente você está furtando, o que é um absurdo. Então, além de tudo, é um crime. Além de tudo, é um crime e é algo que retira recursos que deveriam ser utilizados para investimento em água, esgoto e outras necessidades da rede. Que outros dados você destaca, professor, desse estudo? Olha, eu destacaria desse estudo, quanto que você pode economizar ou ter de recurso para investir se você reduzir as perdas. Então, o Wagner comentou aqui, são 8 bilhões ano que são perdidos, ou seja, é uma água que não é faturada, não vai para as empresas, elas não podem investir. O Brasil investe relativamente pouco em água e esgoto, investe 10 bilhões ao ano. Ora, são 80% dos investimentos anuais. Quer dizer, se nós reduzíssemos as perdas, nós poderíamos investir muito mais. Com o investimento que é feito hoje no Brasil, se nós mantivermos esse ritmo, nós só vamos ter universalização de serviços em 2052. Isso não é aceitável. Então, nós precisamos duplicar o patamar de investimento. Agora, para fazer isso, a gente precisa poupar recursos. De onde vem esse recurso? Onde está o nosso grande manancial? Está na redução das perdas, na redução da ineficiência. Professor, alguns dados desse estudo são absolutamente impressionantes. A gente conversava aí durante a semana, Adriana, aguardando o senhor para essa entrevista hoje. A região sul, a que menos perde água, com cerca de 34%. A região norte, 60,6% de perdas de água. E aí um dado que mais estarrece. O volume de água perdida diariamente no Brasil equivale a 7.154 piscinas olímpicas cheias. Quanto é isso mensuravelmente? Olha, talvez uma ideia agora que a gente está falando muito do sistema Cantareira,
que nós tivemos uma estiagem fortíssima e gerou todo o problema do sistema Cantareira, é 6,5 vezes o sistema Cantareira. Isso dá uma ideia do volume cheio. Faz tempo que a gente não vê o Cantareira cheio. Isso dá uma ideia dessa perda. Há capitais no Brasil que perdem mais de 60%. Nós temos uma das capitais, no caso de Macapá, é mais de 70%. Então, realmente é uma situação insustentável. Eu diria que não há algo mais prioritário do que produzir e distribuir água com eficiência, né? Então, isso deveria ser uma prioridade básica no sistema de água e esgoto. Não adianta buscar água cada vez mais longe se não tem eficiência. Tem que fazer os dois. Só que aí, professor, aí eu acho que tem um assunto que é muito adequado que a gente debata. A escola pública no Brasil, pouco importa a qualidade da aula. Importa você ter uma boa quadra esportiva, e isso vem sendo um problema já desde Darcy Ribeiro com o CIEPS, lá no Rio de Janeiro, no início da década de 80. Saneamento básico, no sentido estrito do termo, dá voto? Olha, infelizmente, não tem sido dada devida atenção ao saneamento básico. E o Wagner sugere aqui, não é, Adriana, um ponto importante. Quando você coloca embaixo da terra a tubulação, não se vê. Mas é algo que para a saúde, para o meio ambiente, para a própria educação é fundamental, água e esgoto. As estatísticas mostram de uma maneira impressionante. Se há alguma coisa boa que essa crise trouxe, a crise hídrica, que atinge o Sudeste como um todo, uma seca sem precedentes, se há uma coisa boa que colocou na política, na agenda nacional, colocou a questão da água e a questão do esgoto. Eu acho que o que esse estudo procura fazer é falar o seguinte: vamos ser mais eficientes. Quer dizer, os países envolvidos conseguem ter perdas entre 10% e 15%. Nós não podemos continuar com uma perda média no Brasil de 37%. Nós não podemos ter regiões inteiras no Brasil com perdas médias superiores a 50%. Quer dizer, nós temos que definir, e eu acho que aqui é muito importante definir uma meta de chegar em 10 anos aos níveis internacionais recomendados. Quer dizer, em 10 anos vamos chegar pelo menos a 15% de perda média no país. Professor, as cidades, elas estão aptas a repensar o reuso da água? Olha, o reuso da água é algo bastante apropriado também. Essa é um outro caminho muito interessante. Um caminho, como a gente está dizendo, é reduzir perdas. Agora, um outro caminho é reciclar a água, reutilizar a água. Isso é fundamental. Alguns países, é o caso de Israel, é o caso da Espanha, é o caso da Austrália, é o caso da Califórnia, tem aumentado muito a reutilização da água. A indústria pode usar água reutilizada, seja na própria planta ou ela pode receber o efluente tratado de esgoto, devidamente adaptado, customizado. A indústria pode usar essa água. Ela não precisa usar uma água que é uma água potável. Nós temos aqui, nesse sentido, a Sabesp foi pioneira em uma parceria público-privada, produzindo água de reuso no chamado aquapolo ambiental, que tem uma capacidade de 1 metro cúbico por segundo. Para o espectador, isso significa 1.000 litros por segundo, né? Que é muita água, que é água suficiente para abastecer, por exemplo, uma cidade como Santos. Então, isso tudo é água potável que é poupada. Então, eu acho que o Estado de São Paulo já está fazendo, o Brasil deve fazer mais, no sentido de produzir mais água de reuso, mais reutilização da água. O senhor citou o exemplo da Califórnia. Nós tivemos uma comissão de vereadores, inclusive com o ex-presidente da casa, o vereador Zé Américo, do PT. Eles foram a Israel, a convite do governo de Israel, e conheceram a agência de água que trabalha naquele país. O problema central da dessalinização, que é um outro tema que tem eclodido no noticiário, é o impacto ambiental. Certo. Olha, na dessalinização, esse é um outro caminho. Eu acho que é importante aqui, a gente está levantando a reutilização, combate às perdas, dessalinização. É isso que o Brasil precisa fazer, discutir as várias alternativas. A dessalinização, em algumas regiões, é muito interessante, porque a gente fica independente de São Pedro. Essencialmente, essa é a grande vantagem da dessalinização. Precisa tomar cuidado
com impacto ambiental na retirada da água, né? Isso pode ter um determinado impacto, e também na devolução, na disposição final do sal retirado essencialmente da água para a preparação para a potabilidade da água. Há soluções muito interessantes que podem ser utilizadas. Muitos países no mundo, e aí novamente a Espanha é um país que tem usado muito, a Austrália tem usado, e naturalmente o Oriente Médio todo, Israel também, há soluções interessantes. Mas cada caminho tem suas vantagens e suas desvantagens. É preciso sempre tomar cuidado com os impactos ambientais. Professor, certo? qual é o site do Instituto para quem quiser acessar esse estudo? Esse estudo já está na íntegra lá no site do Esse Instituto? estudo já está na íntegra do Trata Brasil, né? tratabrasil.com.br. Ele pode ser visto na íntegra. Se o espectador tiver alguma dúvida metodológica, nós estamos à disposição. Isso foi o grupo de economia da infraestrutura da Fundação Getúlio Vargas está à disposição, se quiser discutir, se quiser debater. Nós temos dados para os 100 maiores municípios em termos de população. Então, eventualmente, uma cidade específica que se queira discutir, os detalhes, os diferentes indicadores, porque nós temos indicadores perda total, perda na distribuição, perda por ligação. Quer dizer, tudo o que você quer saber sobre perda de água, a gente está à disposição para discutir, essencialmente por quê? Porque é um assunto prioritário que precisa ser não só debatido, mas atacado para a gente chegar ao nível internacional. Professor Gessner Oliveira, que foi presidente da Sabesp, que é do Departamento de Planejamento e Análise Econômica da Fundação Getúlio Vargas. Em primeiro lugar, parabéns pelo estudo, parabéns por tematizar esse assunto de uma forma tão importante, né? No momento em que o país revê o uso da água, a gente está à disposição do senhor e de estudos importantes como esse. Muito obrigado.